Corinthians deve mais ao Coronado do que ao próprio Memphis Depay. Para você ver como a situação é complicada no Corinthians, né? Cara, e o Corinthians tem a grana da Nike chegando. Infelizmente, a gente fica triste saber que parte desse dinheiro da Nike vai ser para cobrir, né, essas dívidas que o Augusto Melo deixou. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. E olha só, informação que me chega agora, até o Doglão pode rasgar aqui no título. Corinthians deve receber cerca de 85 milhões de reais por ano da Nike, tá? Essa é a informação que me chega agora, né? Em torno de 85, tá? Vai depender muito de algumas variáveis que estão no contrato. Gente, estamos falando de um contrato que, né, dá para comemorar. Acho que foi um contrato bom. Cara, essa é a notícia boa, para depois a gente ir para a notícia ruim, né? Essa é a notícia boa. De 30 milhões nós pulamos para 85, né? Então nós estamos falando aí de 30 milhões, né? 85 milhões em 10 anos, exatamente. Em 10 anos, tá? Podendo esse valor ficar maior com as metas, né? Vai depender muito das variáveis, mas são 85 milhões por ano. 85 milhões em 10 anos, nós estamos falando de 850 milhões, exatamente o que eu estava falando para vocês. Agora, para chegar no 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, vai depender das metas, das variáveis, entendeu? Porque se fosse, por exemplo, se fosse 1 bilhão, se eu já contasse com 1 bilhão, 1 bilhão e 100, a gente estaria falando em 10 anos aí de 100 milhões por ano, entendeu? 110 milhões por ano, mas não é. Então, estou sendo honesto com vocês, estamos falando de 85 milhões, que pode ser um pouco menos um ano, um pouco mais o outro ano, tá? Mas é cerca de 85 milhões. E pode ser até muito mais, até bater uns 100 milhões, dependendo do ano, tá? Dependendo do ano. Então, eu acho que é uma informação importante e boa, né? Pro torcedor corintiano, eu acho que é bem interessante, tá? Eu acho que é uma notícia boa pro Corinthians. Vamos lá, então. A Nike fechou com o Corinthians por 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 no máximo, dependendo aí as bonificações. Fechou com um empréstimo, né? Um adiantamento de 100 milhões para o Corinthians, tá? Se alguma fonte minha estiver me assistindo, 100 milhões, 50 milhões agora em agosto, me corrijam se eu estiver errado, e 2 parcelas de 25 milhões em janeiro e julho, né? Ou dezembro e julho, enfim. Essa não é uma premiação, uma bonificação a mais, é um adiantamento, é um empréstimo, que o Corinthians vai pagar esse empréstimo no decorrer do contrato, em 2, 3 anos, não pela taxa Selic, né?
mas pelo IPCA. Então vai ser 5% ao ano de juros, mais ou menos, fugindo dos 15% da Selic, tá? O Corinthians vai agora, assinou o contrato por quantidade, né? Não por valores, né? Por exemplo, o Corinthians não fechou eu já expliquei isso 1000 vezes aqui, o Corinthians não fechou um preço fixo, né? Um valor fixo, ó, tanto, 50 mil de camisas, vai me dar, o Corinthians tem direito a 50 mil de camisas, não foi isso, o Corinthians vai pegar em peças. Então, se o valor da camisa subir, o preço subir, não tem problema, o Corinthians fecha um acordo por ano, por exemplo, ó, nós vamos querer esse ano 200 mil camisas, enfim, 300 mil camisas, independente do valor da camisa que o Corinthians vai receber, tá? Algumas coisas importantes também no contrato. Agora, quando o Corinthians quiser, lá no final do contrato, né? Você já vai estar velhinho já, entendeu? Tem gente que não vai estar nem aqui. Eu vou estar aqui para contar a história, né? Enfim. No final do contrato, o Corinthians não precisa mais esperar 3 meses, os 3 meses finais do contrato para negociar com uma outra empresa, né? O Corinthians pode negociar até um ano antes. O Corinthians está tentando camisas mais populares, preço de camisa, enfim. Eu acho que é isso, tá? Em relação ao contrato da Nike. Vamos falar do Memphis agora. Memphis cobra o Corinthians e ameaça sair? Boa. Memphis Depay cobra mais de 6 milhões do Corinthians. O Corinthians já avisou o Memphis também que tem uma dívida com ele aí de imagem. O Corinthians tem uma dívida com muita gente do elenco, hein? A maioria de dívida do elenco se refere a luvas, tá? E o Corinthians está pedindo para os jogadores emitirem as notas para receberem. O Corinthians já avisou o Memphis que para ele emitir uma nota lá para pagar ao Memphis 2 milhões, mas deve 6, que é outra situação, que é da premiação, tá? Que é da premiação. E o Corinthians deve a maioria do elenco. Eu vou chegar no Coronado ainda, que é o maior absurdo que eu trouxe hoje, mais absurdo ainda que o Memphis, tá? Aí o Memphis cobrou e disse o seguinte, 2 notificações ele enviou por conta da premiação, tá? Por conta da premiação, o Memphis enviou 2 notificações ao Corinthians e cobrando, né, os atrasados, e se queimou um pouco com a torcida, tá? O Memphis está um pouco queimado com os atletas no elenco, mas tem muita gente lá que gosta do Memphis. Outro dia o Memphis entrou no vestiário e cobrou todo mundo. E aí, cadê o dinheiro lá? Já pagou os caras aí e tal? Então tem jogador também que gosta, porque o que acontece? Eu estava conversando hoje com um atleta do elenco, tá? Vou ficar dando muita pista não, vocês são sem vergonha. O jogador falou o seguinte para mim, Samir, olha o que o jogador falou. Olha o que o jogador falou. Samir, atleta brasileiro, os caras aceitam ficar meses sem receber. O Coronado tá sem receber as luvas 8 meses. 8 milhões de reais. O brasileiro aceita. O gringo não, velho. Entendeu? O brasileiro, o jogador brasileiro, ele aceita, porque ele tem medo depois de não ficar empregado, se ele meter a boca no trombone, o outro clube não vai aceitar. É aquela coisa. É aquela coisa. Entendeu? Então, assim, o Memphis não ficou tão queimado com o jogador, não. Porque o europeu é diferente. O Corinthians está devendo a premiação para ele tá cobrando. Não é nem o salário atrasado, hein? O cara falou isso para mim. O jogador brasileiro tá acostumado. O gringo não deixa quieto, velho. Aí o Memphis está cobrando. Eu vou na essência. O Memphis está errado? Eu acho que ele está um pouco. Eu vou explicar por quê. Mas errado mesmo foi o lunático, o biruta, o maluco, o sem noção
que fez esse contrato. O torcedor corintiano que me acompanha sabe que a gente tem uma frase aqui que é: o tempo é rei. O tempo é rei. O tempo é rei de novo, velho. De novo, não tem como. Pô, o Corinthians gasta com o Memphis 6 milhões por mês, velho. Não dá, gente. Não dá. Desculpa, o Memphis pode ser bom. Tem um lance dele emblemático, né, contra o Palmeiras, que foi lá no Allianz Parque, que ele derruba o cara, ele faz assim, ó. Show de bola, que eu gosto dessa marra. Aí vem um outro loucão pra querer derrubar ele, bate nele e cai, porque ele é forte pra caramba. Sair na mão com ele não deve ser fácil. Aí o cara bateu e caiu, aí ele fez assim depois. É maravilhoso. Só que o que o Memphis entrega ou entregou até agora, ou vai entregar, nunca vai valer 6 milhões de reais por mês. Ah, mas a patrocinadora dá 57 milhões nessa transação. Dá. 57 milhões, verdade. 21 milhões de luvas, que são pagas em 4 prestações semestrais, uma no ato, 6 meses depois, faltam 2. De 5 milhões, 200 e pouco. Né? Faz a conta aí, divide 21 por 4. Isso está no contrato, eu já mostrei isso para vocês. E o restante, 36 milhões, divididos em 24 vezes. Pode fazer a conta, dá 1,5 milhão. 36 com 21 dá 57. Então a patrocinadora do Corinthians a patrocinadora do Corinthians paga 1,5 milhão só por mês para o Memphis, e o Corinthians paga 4,5. E paga luvas. Então, assim, velho, foi um contrato, né? Foi um contrato lunático do Corinthians com o Memphis. Porque o cara recebeu 21 milhões de luvas. Você tem noção que a cada 6 meses ele recebe 5 milhões e pouco da patrocinadora Master do Corinthians? Você tem noção que por título mais 5 milhões e por mês 6 milhões? Cara, quem é esse cara? Temos que tomar cuidado. Salário do Memphis, 2,5 milhões. CLT. Cozinheira, 40.500 reais. Segurança, 300 mil. Carro, 57 mil. Hotel, 1.300.000. Imagem, 2 milhões. Total, 6 milhões. Esportes da Sorte paga 1,5 milhão. Cara, a gente paga para o Memphis mais de 1 milhão de hotel por mês. Qual é o hotel que ele mora? Não sei se a minha fonte está me assistindo, pode falar, mas uma fonte, um jogador do CT me contou qual é o hotel. É um hotel famoso, cara. Deixa eu perguntar para você, porque inclui. Deve incluir no hotel alimentação, diária, tudo. Cara, eu não tenho muita noção. Dá 1 milhão por mês? Eu falei hoje à tarde, quando recebo o salário da empresa que eu trabalho, é eu que pago o meu aluguel. Eu pego o salário que eu ganho da empresa, eu que pago o meu aluguel, pago o carro, pago as contas, a internet. Agora, o Corinthians fechou um contrato. O Corinthians fechou um contrato com o jogador. Paga ele 6 milhões por mês, melhor. Paga ele 4 milhões aí, vai, entre imagem e CLT dá uns 4 milhões. E o restante, quase 4 milhões. E o restante, né? E o restante dessa brincadeira toda aí, ainda paga pro cara. Deve pagar até a internet dele, né? A Vivo dele. Paga pro cara cozinheira, paga segurança, carros, hotel. Pô, ele não podia, com o dinheiro, com o dinheiro que ele recebe, 4 milhões, por exemplo, por mês, que ele recebe, ele não poderia pagar isso? Né? Então, assim, velho, é complicado.
O o Extra é um jogador ou é um príncipe? Um príncipe em São Paulo. Quem já assistiu aquele filme Um Príncipe em Nova York? É um príncipe em São Paulo, né, velho? Então não é difícil da gente, né? É difícil aí da gente entender, compreender aí a situação do Corinthians com o contrato, né? Do Memphis Depay, né? Agora, pior do que o Memphis é o Corinthians que deve 10 milhões pro Coronado. 10 milhões de reais, exclusivo. Essa informação exclusiva do canal Café do Setorista. Vocês têm noção disso? São 8 milhões só de luvas. O Augusto Melo combinou pagar 9 prestações de 1 milhão, pagou só a primeira e não pagou mais nenhuma. Lembra algum jogador? Ó, somos diferentes, viemos para revolucionar. É igualzinho o Rojas. Igualzinho. Igualzinho que o Duílio fez com o Rojas. Igualzinho. Igualzinho. E o Corinthians, para completar 10 milhões, deve 2 milhões de comissão ao agente do Coronado. Tá? Então essa é a dívida hoje que o Corinthians tem, né, com essa turma aí. Somando Coronado e Memphis, só os dois, 16 milhões de reais. Como é que o Corinthians vai pagar isso? A Nike vai adiantar 100 milhões, mas agora, em agosto, vão cair 50 na conta só. Só não, né? 50 é bastante. Mas se fosse pagar os dois, não vai pagar. Acho que vai fazer um acordo, não sei. O antigo não vai chegar aí, toma aqui os seus 10, toma aqui os seus 6. Difícil. Não sei como é que vai ser. Tá? Não sei como é que vai ser o planejamento. Porque precisa contratar também jogadores, né? A gente tá com o elenco carente. A gente gasta assim, cara, não dá. Sabe, velho? Não dá para você ter uma BMW na garagem se o seu sofá tá velho, a sua mesa tá toda quebrada, a sua cama tá lá com os blocos segurando. Cara, os armários estão tudo vazios, não tem comida. Entendeu? Não dá para você ter uma BMW na garagem com uma casa nessas condições. É o fato do Corinthians, cara. O Corinthians tem umas deficiências no elenco e uma situação que ele não pode se dar o luxo de ter um jogador de 6 milhões por mês. Entendeu?